Sem dúvida que se pode encarar todo e qualquer problema pelo menos por dois ângulos, o geral e o particular. Fazendo-o pelo prisma da universalidade ou geral, consegue-se manter o equilíbrio mental e emocional, consegue-se a sustentação de um tom psicológico favorável. Mas, quando o assunto é simplesmente íntimo ou de ordem toda individual, o mundo interior sofre abalos tremendos, convulsiona-se, sobe aos píncaros da comoção. Não é possível encará-lo universalmente, pelo menos eu o sinto assim. Eu que ainda sou de pouca evolução, eu que faço reviver as cenas, eu que obrigo meus nervos de espírito a choques tremendos. Todavia, como a consciência do erro se me foi penetrando, dominando, fiz absoluta questão de ler, de pôr minha estrutura geral em prova. Eu ainda durmo e ainda sonho, não pertenço ainda ao número e rol dos que vivem a vida plena, e por essa razão, enquanto durou a leitura, vivi sobressaltado e cheio de sonhos horríveis. Eu não podia ter cometido grandes crimes, espírito primitivo que era e sou. O grande mal sempre residiu na descrença e nos abusos animais em geral. Se a fé obra maravilhas como fator que é de acionamento positivo, se o domínio dos instintos importa em vitórias psíquicas, se é assim, que bem sabemos o é, eu fiz tudo pelo avesso até a última passagem pela carne, quando trabalhei na seara do Consolador, resgatando faltas e amealhando valiosíssimas amizades. Sem falar das vantagens do conhecimento superior, mas apenas para tratar dos mais necessários dos atributos, que é de ordem moral, devo recomendar o que posso e sei. Faça, cada qual, tudo quanto lhe esteja ao alcance em matéria de fé e de poupanças instintivas inferiores. Eu sei que ninguém é obrigado a dar o que ainda não tem. Eu sei que desejar é uma coisa e poder realizar é outra. Não peço, portanto, aquilo que nem Deus pede, mas concito ao melhor domínio das paixões inferiores, além de afirmar as vantagens da fé do moto sintonizante. A fé viva, 13 nota de rodapé. Fé viva significa consciência, discernimento, virtudes divinas a serem desabrochadas ao longo da jornada evolutiva. Fim de nota. A fé viva, atuante em grau superior, bem assim como o domínio das paixões inferiores, são o produto das longas jornadas, são os efeitos da maturidade psíquica. Ter essas comendas do espírito, sem enfrentar a fermentação biológica, isso é impossível. Nós, no entanto, falamos a linguagem de ordem relativa, pessoal, simples e imediatamente ao alcance da inteligência e das possibilidades. Não fosse para isso, quem nos convocaria para essas confabulações? Teríamos algum proveito revelando nossos erros, expondo nossas fraquezas, se tudo isto não estivesse no programa instrutivo da confraria humana? Não para o meu, mas para o seu governo, remeto-os ao verso 13, do capítulo 16 do Evangelho de Jesus segundo João, o Evangelista. Embora servos de última hora e sem melhores méritos, estamos servindo aquele mesmo Divino Mestre. Damos pouco, mas damos tudo de alma aberta. Fazemos encarar um céu ainda pobre em vigores divinais e apontamos com justeza os infernos procelosos, tudo consoante a medida ordenada. A terra pouco oferece ainda em matéria de subidos exemplares espirituais. Sem ser alguns vultos missionários, a maioria paira nos albores hierárquicos, nos primeiros graus da escala hominal, onde se patenteiam fortemente os instintos inferiores, onde o homem vegetativo pode mais do que o homem espiritual. Não há que estranhar, portanto, no fato de virmos nós tratar dos panoramas erráticos,
em lugar daqueles que, sendo mais vividos, poderiam dizer de mundos melhores, de esferas mais avançadas. O plano diretor sabe o que faz. De que valeria tratar de opulentas glórias junto a quem não pode realizá-las de um golpe? Assim agindo, o céu faz-se compreensivo e ao alcance de todos. E se alguém revela em seus pensares tendências a pretensões mais elevadas, esteja certo esse alguém não estar aqui elemento prejudicial algum, oposição qualquer para os seus esforços conquistadores. Faça a renovação interior de ordem intelecto-moral, projete-se às obras crísticas, lavre em seu íntimo a consumação ideal. Nós ficaremos na estacada, prontos a bendizer, louvar e respeitar a grande conquista. Apenas, como experimentados na tarimba das faltas por presunção, avisamos sobre os perigos do exercício autolisonjeiro. Tanto quanto se pode errar por negação, pode-se também errar por excesso de otimismo. Já assinalamos no início, com letras maiúsculas, como agem as virtudes básicas, sem preferências e sem prevenções de ordem particular. Não seja, pois, criatura alguma, nem quente nem fria em extremo, procurando manter o equilíbrio, o meio termo, por constituir a chave dos melhores êxitos. Repetimos, precipitações e extremismos valem como provas de ignorância das leis fundamentais e dos recursos normais. Quando o espírito é de formação psicológica normal, equilibrada, o meio termo oferece-lhe elementos de função evolutiva, também simples, também normal. Ao espírito embotado, encroado, petrificado ou dogmatizado, faz-se mister o choque, a dor, porque só a violência o demoverá, o fá-lo-á avançar. Este é o que sofre por estupidez, sendo aquele mesmo que, por estupidez, a seguir bajula a dor. Nem se poderia querer mais, é claro, de quem, por recalcitrância no erro, desprezando as vantagens divinais do amor e da sabedoria, encravou-se na involução, estatelou-se na cristalização, vindo mais tarde a sofrer as consequências de tamanhos absurdos. Pela boca excelsa de Jesus Cristo, o céu pede, como instrumento de ingresso, apenas isto: amor e ciência. Aquele mesmo Divino Mestre que proclamou a necessidade imperiosa de amar a Deus com toda a força do coração e de toda a inteligência, bradou também aos homens de todos os tempos que o céu não quer sacrifícios e sim caridade. 14 nota de rodapé. Assim, por esses ensinamentos, pode-se inferir que, ao invés de pagar promessas fisicamente desgastantes e espiritualmente inócuas, através de longas caminhadas para homenagear simulacros mudos, ferindo o segundo mandamento da lei, certamente será muito mais interessante perante a justiça divina gastar essas energias no praticar atos de bondade, caridade, a irmãos carentes e necessitados. Fim de nota. É muito natural que não consideramos aqui aqueles que valorizam em excesso alguns sofrimentos, fazendo alardeamentos pernósticos, ao mesmo tempo que desprezam e se esquecem dos múltiplos gozos da vida, das inúmeras horas de paz e de alegria sadias, de todas as ofertas que lhes fazem, de todas as oportunidades que Deus, o Cristo e os irmãos lhes preparam. Sem dúvida alguma, ninguém deve atender aos manejos doentios de tais cassandras agourentas, de espíritos assim traumatizados que, enquanto se pretendem muito evoluídos, nada mais fazem do que choramingar honras e piedades, eles mesmos se apresentando como vítimas do mundo. O que fazem, o que dizem,
O que escrevem dão mostras do que são e valem. Quando muito, apresentam teorias rebuscadas, dão-lhes a seu modo interpretações ungidas de misticismos doentios e pretendem-se ultramissionários, anjos entre os demônios, e demônios que só deixariam de ser ao lhes ouvirem as lamúrias, ao lhes comprarem os livros, ao lhes dobrarem o próprio espinhaço. Há que contar também com aqueles que, começando bem, terminam mal, por se julgarem mestres e não servos da verdade. Tornam-se pernósticos, contraditórios, repetidiços, maldizentes. Quase sempre apelam aos rebuscamentos científicos enquanto falam mal da ciência, numa demonstração patente de muita vaidade e pouca espiritualidade. Jamais movimento algum se vai dispensado de tais espécimes.